Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio, Gustavo, do nosso CJPcast, um podcast aqui do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Estamos aqui na nossa segunda temporada falando sobre as áreas do direito. E hoje, no último episódio, eu estava meio que fora do ambiente, agora eu vou te deixar fora do ambiente. Hoje sou eu que estou fora, mas mais ou menos, porque a gente no criminal a gente também conversa um pouco sobre isso. Hoje vamos falar sobre direito ambiental, advocacia na área de direito ambiental e direito agrário. E o nosso convidado hoje é o João Daniel Macedo Sá. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Beleza. O João Daniel, ele é advogado, consultor nas áreas de direito ambiental e direito agrário e também membro do escritório Silveira Tias, Soriano de Melo, Bentes, Lobato e Scaff Advogados aqui em Belém. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará e também graduado em Engenharia Ambiental. Isso eu não sabia, fiquei sabendo agora, pesquisando aqui sobre o currículo. Puxa o fôlego para terminar esse currículo. Aqui vai quase todo episódio só apresentando o currículo. Graduado em Engenharia Ambiental, especialização em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz de São Paulo. E é professor de graduação e pós-graduação da UFPA, na Faculdade de Direito da UFPA, e também atleta de polo aquático, membro titular do time, né, do Pará. Camisa 10 do Pará aqui no polo aquático. João Daniel, bem-vindo aí, cara. Obrigado por ter aceito o convite para bater um papo aqui com a gente. João, eu vou falar aqui a sugestão, né, de roteiro, fiz aqui um pequeno roteiro, da gente dividir em 3 blocos. Né? Um primeiro bloco sobre um pouco o que a gente enfrenta na advocacia do direito ambiental, direito agrário, queria um pouco a tua opinião sobre alguns assuntos. O segundo, um pouco mais por dentro, né? Já vamos entrar um pouco no dia a dia, vivência, skills, o que o advogado precisa para habilitar na área, para ser um advogado bem-sucedido nessa área de direito ambiental. E o terceiro bloco eu guardei aqui para as polêmicas da nossa área. E ambiental tem muita amigo. Ambiental e agrário também, né? Tem muita coisa polêmica aí para se falar. Então, só para a gente, enfim, seguir um pouco mais ou menos por esse roteiro, beleza? Beleza. Primeiro, vou começar logo já assim, apresentando o que é o direito ambiental. A gente, enfim, especialista na área, a gente fez aí mais ou menos um caminho acadêmico parecido, mestrado, doutorado. Tu foste meu professor, inclusive, apesar de eu parecer bem mais velho que o João. Ele foi meu professor na faculdade, fiz algumas monitorias, e a gente conversou na época que eu estava me especializando em direito ambiental. Foi um cara que também me fez, assim, me inspirou para seguir nessa área. E, assim, o que a gente trabalha no direito ambiental? Na tua experiência acadêmica e agora na advocacia, a gente estava falando sobre um pouco também um pouco as mudanças da tua carreira da advocacia. O que a gente enfrenta, o que o advogado ambiental enfrenta mais, assim, no dia a dia do direito ambiental? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não é tudo isso, né? O currículo, às vezes, ele traduz de uma maneira, né, muito objetiva e formal algo que passa talvez uma mensagem, né, que a gente parece ter muita experiência. Humilde. Pessoas assim, o currículo desse, uma das outras grandes qualidades é ser humilde. Fico feliz com a menção. Tudo que está dito aí é verdade, né? Com exceção da questão do polo aquático, que é o meu, digamos assim, o meu hobby, né? Tô lutando ainda. É o que eu mais tenho que me esforçar aqui para ver se eu consigo uma vaga nesse time aí, que eu sou um atleta velho, digamos assim. Todos somos. Mas vamos lá para o que interessa. O direito ambiental, ele é uma disciplina nova, se a gente for parar para pensar dentro dessa estrutura dogmática, né, do sistema jurídico. É uma disciplina que ganha relevo já a partir da década de 70, quando a gente começa a ter um enfoque maior na questão dos problemas ambientais, da repercussão que isso traz, né, do ponto de vista principalmente da atuação de algumas atividades que são necessárias, né, são importantes, para o desenvolvimento econômico e social, né? E a gente consegue estruturar essa organização pensando nessa autonomia da disciplina, né? Numa vinculação muito mais aí do direito público, né? É uma classificação que cada vez menos a gente tem feito, mas separando a questão do público do privado, o direito ambiental hoje ele está muito mais numa pegada do direito público. Eu sou da área da atuação do direito privado, na linha do empresarial, mas quando eu falo do direito público é porque tem essa matriz constitucional e
caindo a gente pode pensar a partir dos instrumentos que a Política Nacional de Meio Ambiente tem para implementação desse sistema, né? Então a gente vai falar aqui de licenciamento ambiental, a gente vai falar aqui do controle das atividades no contexto da emissão de substâncias, produtos, resíduos. A gente também pode pensar a partir da questão da conservação, né, das áreas que merecem especial proteção por conta dos seus atributos ambientais, né? Então, o campo de atuação do direito ambiental ele pode ser encarado a partir de diferentes perspectivas, né? Eu gosto muito de pensar no direito ambiental a partir dos seus princípios, né? Então, eu elencaria aqui dois: o princípio da precaução e o princípio da prevenção, né? No sentido de que o ideal, né, aquilo que seria, digamos assim, a meta de uma sociedade desenvolvida, na minha visão, né, nessa busca de vou chamar aqui o desenvolvimento sustentável, né, algo nessa linha, seria que a gente trabalhasse muito mais de maneira preventiva, né? Então, seria um direito ambiental consultivo, em que eu estou atuando, né, com as empresas, com os órgãos governamentais, para evitar desdobramentos que sejam negativos, né? É lógico que isso não é possível. A gente tem muitas das vezes... Cada vez menos, concordo, assim. Cada vez menos a interação humana, do mercado e da economia na relação da preservação, ela fica sendo mais complexa. Acho que exige cada vez mais enfim, o trabalho, o exercício, a inteligência do profissional de direito ambiental para regular ou para tentar mitigar o conflito ou prévio ao conflito desses valores que, em tese, podem se antagonizar em algum momento. Nisso, é nessa linha. A atuação privada, então, vem mais a reboque desses conceitos de preservação e tal, e essa conciliação, e como fazer essa conciliação, que é o grande X da nossa... Essa é a resposta que eu quero hoje de vocês dois aqui. Mas assim, essa resposta acho que o mundo está buscando já faz muito tempo, e acho que assim, é uma construção mesmo. E acho que a gente tem debates aqui interessantes para tratar nessa conciliação, quando a gente fala de conceitos como esse. Acho que esse foi até um pouco da minha pesquisa de doutorado, sobre o quanto esses conceitos são abertos. Ou seja, beleza, a preservação, mas o que tendo em vista vários conflitos que nós temos com a preservação, ou com o produto da não preservação em tese. A gente quer conforto, o humano precisa comer, aí tem uma série de atividades que vêm causando impactos, mas que resolvem problemas do dia a dia da vida humana. E é muito complicado isso como conceito. Na teoria, na academia é complicado. Aqui, quando o bicho pega, aqui embaixo, no dia a dia, na lida dessa conciliação prática... No plano do dever ser e no plano do ser. Aí é que é legal ver essa atuação. Mas assim, acho que ficou muito claro o tamanho do problema aqui nessa tua primeira resposta, o tamanho do problema que o advogado ambiental vai enfrentar. A gente vai entrar um pouco mais aí a fundo nessas discussões daqui a pouco. Mas assim, por que tu escolheste essa área? Por que eu já contei, acho que em alguns episódios... Pelo menos umas 3 vezes. Cada um de nós aqui. Como escolheu a área, o que levou e tal... a gente escolher a área de atuação de cada um de nós a ponto de a gente formar um escritório. Mas no teu caso, o que na faculdade foi antes, já estava definido? A gente falou no último episódio que o direito criminal é aquela primeira paixão de todo estudante, né? O cara vê aquelas séries, filmes americanos, não sei o que, escolha do júri e pau. O cara vai e entra na faculdade um pouco com a leitura do direito criminal, da oralidade do júri e tal. Daquela ficção também de tirar uma cartada assim do nada no meio do julgamento e absolver o cara sempre. Mas assim, no nosso caso do direito ambiental é um pouco diferente a formação. Como foi a tua influência, João? Bom, eu tive, né, essa percepção logo no início do meu curso, né? Na verdade isso se consolida ao longo do curso, mas essa definição ela acabou acontecendo a priori, né? Eu tive a felicidade no período de preparação do vestibular de participar do processo seriado seletivo, acho que é do PRISE, à época, né? Uhum. E PRISE. No finado PRISE. E na Universidade do Estado do Pará não havia o curso de Direito, que era o curso que era a minha primeira escolha desde quando eu comecei o 2º grau, né? Então,
pesquisando sobre as possibilidades, naquele contexto de noticiário, de mídia e de informações, eu percebi um nicho de atuação, né? Então, falando primeiramente do ponto de vista bem profissional mesmo, apesar de ter pouca idade na época, que se dava na área ambiental. Então, estavam explodindo cursos na área ambiental. Né? A Amazônia, em geral, a gente é criado com esse negócio. A Amazônia vai ser que vai ser o bem mais protegido. É o futuro. A questão da preservação vai ser... A gente que vive aqui no meio da Amazônia tem esse dever, um certo dever de criação, um dever moral de defender e tal. E a gente é meio direcionado a esse valor. A gente consegue absorver esse valor durante a vida. É nesse contexto. E aí o que acaba me puxando para o direito ambiental é o meu primeiro curso, o de engenharia. Porque dentro das possibilidades da Universidade do Estado do Pará, havia um curso novíssimo criado, que era o de engenharia ambiental. Eu sou da 2ª turma. Entendi. Então eu estava fazendo o processo seriado em 3 anos, ou seja, no primeiro ano do 2º grau eu tive que definir mais ou menos por onde eu ia. E eu escolhi naquele momento que a minha segunda alternativa, quando fosse fazer o vestibular, seriam as engenharias. E dentro das engenharias eu olhei para a engenharia ambiental. Então eu me preparei durante 3 anos para no 3º ano alcançar a aprovação com a engenharia ambiental e, paralelamente, pensei no vestibular em Direito, que era aquele que eu tinha, né, a minha primeira opção, e tive o êxito de ser aprovado nos dois. Então foi uma decorrência natural de tentar unir as duas profissões. Então tu já decidiu desde cedo, diferente de mim, que me vi ali no 4º semestre sem saber, no 4º ano da faculdade sem saber o que especializar, e aí fui conversar e fui excluindo, fui vendo, fui fazendo um processo aí de definição de área de atuação, porque tava próximo. Desde o primeiro ano, então, tu pensa, porque tava fazendo engenharia ambiental, tu chegou a concluir, fizeste os 2 cursos em paralelo, ou terminaste um e trancaste outro? Por conta das greves, a gente acaba tendo uma alternância, mas eu entro no mesmo ano, né? Naquele momento não havia uma restrição legal. Hoje há uma restrição de você poder fazer 2 cursos em paralelo. Naquele momento não havia, né? Mas eu efetivamente não teria fôlego de fazer, né? Mas fui beneficiado talvez pela questão da greve e da lacuna e nesse contexto, né? Mas não era claro que eu seria um advogado especialista na área ambiental. O que era claro é que eu seria advogado e, por conta dessa conjuntura econômica, social e da região, que eu seguiria no curso de engenharia. Então, no início, eu não desisti do curso de engenharia porque ele era uma promessa, né, de estabilidade, de bons empregos, demandas e nessa linha altas e tal. E aí, assim como o Yuri, no meio do curso eu entendi porque eu não conhecia as matérias, não sabia exatamente. A gente veio no último ano, acho que é o último semestre. Exatamente. Então, era optativa na época. Exatamente. Do meio do curso para o final é que eu foco nessa especialização. Então, no próprio... Só para dar o exemplo, né? Então, os meus estágios, né? Eu era estudante de engenharia ambiental, estudante de direito. Então, onde eu fui fazer estágio? Na Sectan, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, que é uma secretaria ambiental. Sim. Então, lá eu tive a possibilidade de ver tanto a parte técnica como engenheiro, como a parte jurídica como advogado. Segundo estágio, IBAMA. Então, fui fazer estágio no IBAMA para também conhecer a realidade do UOL. Isso se dá do 3º para o 4º ano. Então, é nesse momento que eu entendi o que eu ia fazer quando eu me formasse. Então, tipo assim, já foi dentro da SEMAS e do IBAMA, pegou tudo. Porque pegou a parte técnica, pegou a parte jurídica e, enfim, assim... Me parece que o processo administrativo ambiental nos 2 órgãos é uma coisa assim que é melzinho na chupeta pra ti, não tem... Hoje eu sou professor, inclusive, da pós-graduação nessas disciplinas, né? Tentando acompanhar as mudanças e explicar para os alunos como é que funciona, né? O procedimento administrativo, tanto do órgão federal quanto do órgão estadual. Show, bacana. E assim, hoje, o que você vê? Assim, isso mudou muito, né? A própria secretaria virou uma secretaria exclusiva, né? Que antes era de tecnologia e meio ambiente, né? Sectan. Ciência, tecnologia e meio ambiente. Exato. E assim, virou uma coisa, tamanho das demandas também, que cresceram, tem um grande projeto, uma série de coisas que no nosso estado aqui e no Brasil em geral, várias demandas. A própria legislação foi se aprimorando de lá para cá. Hoje, como é que tu acha que as demandas se apresentam hoje? Como é que o advogado, o mercado da advocacia está posicionado ante as demandas da área de direito ambiental? E assim,
Como se posicionar? Como você acha que hoje essas demandas de atuação podem também demandar um posicionamento de mercado do advogado para enfrentar essas demandas? Por exemplo, existe advogado que trata exclusivamente da demanda administrativa, tem advogado que não tem um perfil mais litigioso, consultivo. A advocacia ambiental permite o processo administrativo, o processo judicial e o consultivo, basicamente. Ou até especializações de advocacia pública, de repente. Sim. Aí é outro lado da moeda, é outra conversa. Mas como tu acha que esse contexto de demandas para a advocacia em geral demanda também um posicionamento desde já do advogado ambiental? Eu avalio que é uma área extremamente competitiva e que tem um nível de especialização muito elevado, né? Eu fui beneficiado por esta capacitação, né, na área da engenharia, o que me facilita esse trânsito na questão técnica, né, de ler exatamente, de ler um laudo, de entender uma perícia. A dificuldade para o advogado que quer atuar na área ambiental é poder transitar nessa linguagem. Então, é uma área de atuação que envolve conhecimento interdisciplinar, transdisciplinar. Você precisa, né, ter uma boa base, porque senão você não acompanha a dinâmica da atuação, seja litigiosa, seja administrativa, né, ou seja consultiva. Então eu avalio que os principais skills, digamos assim, expertise que o advogado tem que ter é essa capacitação. Multidisciplinar. Você pode dentro e fora do direito, né? Exatamente, você pode alcançar isso de diversas formas. Agora, ainda na questão do direito, cada vez mais a gente está se especializando. Então eu posso exemplificar para vocês em cima da própria estrutura do judiciário. Então a gente tem no âmbito acadêmico disciplina dogmática específica do direito ambiental, a gente tem no âmbito judicial varas especializadas, a gente tem no âmbito de atuação do Estado, né, cargos que são preenchidos por profissionais que estão lotados especificamente nessa atuação especializada, procuradores especializados, promotores especializados. Sempre foi um problema, porque a gente trata desses conceitos que são técnicos, que são e os próprios conceitos jurídicos da construção, do conceito de meio ambiente, sustentabilidade, por exemplo, o que é, na prática, a sustentabilidade. E você via servidores, via juízes, promotores não acompanham. Sem essa especialidade que você conseguia dizer, não conseguia discutir nos autos detalhes. Eu vou te dizer assim, que no criminal até hoje isso é uma grande dificuldade, de trabalhar a matéria criminal ambiental. Não, no ambiental você também. Conseguir separar o que é o crime, o que é o meio ambiente e entender que parte desse crime eu tenho uma repercussão ambiental e parte desse crime eu tenho uma repercussão penal e que são princípios diferentes e que não se comunicam. Aí às vezes no outro buraco, sai de um buraco e no outro. E é o que eu te falo da questão da especialização, que o João Daniel está trazendo essa questão da necessidade de especialização. E é uma coisa que eu tenho enfrentado, essa dificuldade do cara entender. E não só entender, por exemplo, a matéria ambiental de forma lato, mas assim, o direito ambiental ele tem os nichos internos, né? A mineração, o florestal, o de resíduos sólidos, etc. E eu preciso entender, ter noção geral de direito ambiental e preciso entender a área, o nicho específico do meio ambiente. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Né? São mais segmentos de negócio que requerem... E é uma área altamente regulamentada, ou seja, tem muita lei que não diz muito claro como elas conversam na prática. Eu vou dar um exemplo tosco aqui. Até hoje a gente discute qual é a natureza jurídica da licença ambiental. Aí tem meio mundo de doutrinadores e jurisprudência por todo tipo de jeito, diz que é ato administrativo. Ou seja, ato vinculado, é um ato administrativo vinculado. Outros que não, é discricionário. Tem uma corrente que vai pelo meio, assim, sem tomar partido, mas esses três não se conversam. Aí tem um juiz que defende que é vinculado, você entra com o MS aqui, é vinculado. Você entra com o MS ali, é discricionário. E aí você fica sem parâmetro. A gente até doutrina discute até hoje, o judiciário discute até hoje, a gente não tem por onde... Então assim, tem que ter acho que esse movimento vem melhorando, é verdade.
de você ter várias e profissionais do setor público e privado mais especializados, isso é uma demanda que o profissional de direito ambiental tem que aprofundar. Tem que acompanhar, senão fica fora, totalmente. Mas a gente ainda tem, assim, não só acompanhar, mas propor. Eu acho que é uma área que a gente ainda tem conceitos muito abertos sobre o que é na prática. Desenvolvimento sustentável, o que é na prática ali no dia a dia. Naquele negócio que está sendo discutido. Preservação, ou, enfim... o que é conservação, o que é na prática ali a conservação daquele projeto, naquilo que está sendo discutido. E aí a gente tem exemplos aqui, assim, vários de projetos de mineração, que o nosso estado é um estado minerador, hoje o maior inclusive, energia elétrica, e aí tem uma série de conflitos sobre essa aplicação prática desses conceitos que nos demandam de uma maneira muito interessante, muito instigante, mas também muito complexa, muito difícil, concorda? Concordo, eu vou dar um exemplo que eu acho que pode ilustrar bem essa questão, que traduz a dificuldade do diálogo, ainda que você seja da área e que você tenha o conhecimento. Então, se a gente vai falando de proposta legislativa para regulamentar qualquer âmbito de atividade que seja, ou até mesmo no âmbito de proteção dos espaços, né, que merecem uma especial proteção, você pode ter a influência, digamos assim, de correntes teóricas que vão te dar um direcionamento daquilo que deveria ser uma política pública ou um programa de ação governamental. Então, eu considero que o exemplo das unidades de conservação é um exemplo emblemático, que traduz bem essa dificuldade de discussão, porque você tem na estrutura da lei premissas que por si só são contraditórias ou polêmicas. Então, a legislação que trata das unidades de conservação, para os nossos ouvintes, né, que talvez não tenham conhecimento, ela subdivide o sistema nacional em duas grandes categorias. Sim. As unidades de proteção integral e as de uso sustentável. E aí vejam a dificuldade aqui. Quando eu digo que é um sistema nacional de proteção de unidades de conservação que tem unidade de proteção integral, naquela decisão eu estou excluindo ocupação humana desses espaços. Já que é proteção integral. Então é uma visão biocêntrica, talvez. Né? Eu vou começar a usar uns termos técnicos, mas depois a gente explica. A nossa área é cheia desses termos aí. Do outro lado, numa visão... talvez naquela lógica de priorizar, né, a atividade, o homem, porque no fundo, eu também não quero ficar muito prolixo e complexo no argumento, no fundo a gente sempre volta para a mesma discussão. Se nós, enquanto humanos, né, estamos no centro ou somos parte do ecossistema, né? E aí você tem na legislação que é feita para os humanos, né, fica até bem teórico falar isso, mas a gente está discutindo que em determinados lugares a gente não pode ter a presença humana, porque isso é relevante para manter o ecossistema. Em outros a gente permite a presença humana e automaticamente a gente vai regulamentar as atividades, como as coisas vão funcionar e assim sucessivamente. Então, isso cria um problema gigantesco, porque por uma canetada você está determinando que um determinado lugar não pode ter presença humana e quando você vai lá, tá cheio de humanos. Já tem, entendeu? Ainda mais numa região como a nossa, em que aí entra aquela discussão, isso para mim é um claro desrespeito às comunidades tradicionais, à população local, residente, que que vive de um modo próprio, né? E não é uma lei que vai dizer que você pode ou não pode fazer algo quando aquilo é um costume que já vem de uma prática anterior à própria criação da lei, né? Então, esse tipo de dilema e de dinâmica ilustra bem essa questão. A gente vive o tempo todo, e assim, sem contar que, não sei se tu concordas, mas é uma área onde a produção legislativa e o próprio debate público sobre o direito ambiental, sobre a legislação ambiental, é muito ideologizado. Concordo. Ou seja, todo mundo tem uma opinião sobre o que é sustentabilidade, dependendo do seu ponto de vista ideológico sobre o que é a sociedade, política, etc. E é muito influenciado, assim, a legislação é muito influenciada, e a gente não consegue, assim, não é que não consegue, acho que é o desafio constante de ser técnico, compreender esses conflitos, inclusive os ideológicos, para poder resolver, porque na prática o problema está ali, o teu cliente vai chegar, vai dizer assim, cara, eu preciso licenciar aquela área onde tem uma APA aqui do lado. E aí? Sempre foi permitido fazer
vou dar um exemplo claro, não vou dar nomes, mas assim, tem uma área, funcionava a exploração de minérios para construção civil, que é uma produção de minérios mais simples, tem um regime minerário até mais flexível, bem menos rígido. Sempre existiu, sempre esteve ali e tal, e sempre ocorreu em uma determinada área onde ela é vizinha de uma área de produção ambiental. Vizinha. De repente, veio um TAC, veio uma decisão qualquer conciliada, o gestor que não quer, o gestor público, eu digo, não quer comprar briga com o Ministério Público, não é o momento, assina o TAC de qualquer jeito, está assinado e simplesmente está proibido de licenciar aquela área do jeito que for. Assim, é uma coisa, no meio da cidade existem áreas como essa e você está impedido, simplesmente está impedido. O problema chega na mesa do advogado. Como você resolve? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa habilidade de sendo técnico, absorver esses conhecimentos e saber lidar com isso. Não adianta também só enfrentar isso da maneira judicial e até com própria base na lei escrita propriamente, porque não é, a resposta não está ali. Então nos requer essa... Até porque a lei dá margem para interpretações por conta dos termos abertos, que a legislação ambiental, como nenhuma outra... A gente estava falando de tipo penal fechado na última conversa. O tipo penal tem que ser fechado, taxativo, rígido e bem claro. O ambiental não tem nada disso. E a questão é justamente a cagada do criminal ambiental. Tem uma outra característica interessante que a gente percebe na legislação ambiental, é que normalmente, principalmente se for uma lei que está instituindo algum tipo de política, ela tem um capítulo só de conceitos. O que se entende para fins daquilo que está sendo tratado. E aí isso gera uma série de polêmicas. Então, vou pegar uma lei antiga aqui, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Tem lá um conceito de meio ambiente e que nitidamente escolhe um lado nessa linha de se nós, seres humanos, estamos dentro ou não. Então, o meio ambiente, num contexto aqui, se a gente fosse buscar doutrina teórica para explicar, aí vai ter meio ambiente artificial, meio ambiente humano. Isso é um problema quando você define, quando você classifica, porque você está separando diversas outras possibilidades. Outra coisa interessante, essa mesma lei da Política Nacional traz uma definição do que é poluição. Então, tanto para o bem quanto para o mal, você cria uma situação em que pode ser que eu tenha, e aí falar tecnicamente de novo para o nosso público, mas a gente explica se for preciso. Eu tenho uma alteração adversa que não é necessariamente uma poluição, porque ela não está atrelada a uma atividade que causa danos. E eu posso ter o inverso, eu posso ter uma situação em que eu vou considerar uma poluição, mas a alteração adversa aqui está sendo considerada adversa não porque ela gera danos, mas porque ela promoveu uma mudança do ecossistema. Ou seja, eu tenho mais espécimes, eu tenho mais fauna, mais flora, isso pode causar um desequilíbrio ecológico, como pode não causar, pode estar enriquecendo o ecossistema. Então, o problema dos termos cria uma outra dinâmica e isso o advogado, o especialista, o técnico tem que ter o cuidado quando for usar. A necessidade da interdisciplinariedade é tudo total, aí. Total. Porque essa questão específica de ecossistema, acho que foge do direito propriamente dito. O direito se apropria de conceitos da área da engenharia, por exemplo, da biologia, da ecologia, enfim, para tentar trazer um regramento para, enfim, se utilizar ou não daquele meio ambiente. Então é realmente a necessidade de se preparar e conhecer várias áreas, a multidisciplinariedade do profissional dessa área, eu acho que é realmente a marca. E a multidisciplinariedade, assim, ela é muito mais... A gente sempre falou de multidisciplinariedade em alguns episódios de outras áreas relacionadas dentro do direito, né? Então, se você vai ter que ter noção para trabalhar com outras áreas do direito, de outros conceitos. Mas no direito ambiental, acho talvez mais do que qualquer outro, você precisa dar um passo muito fora do direito para poder absorver e trazer... A própria questão do licenciamento ambiental, se tu não tiver um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, é difícil. A questão dos crimes ambientais também, né? Você precisa ter um aprimoramento da dinâmica daquele projeto, daquele preceito, assim, é muito complexo, certo? Porque você precisa saber quanto... A gente estava discutindo um dia desse um caso lá de madeira, que você precisa ter noção do quanto aquilo regenera ou deixa de regenerar num prazo para definir se aquilo é crime ou não. E imagina, é um órgão assim, dinâmico, é um ecossistema ali dinâmico para trabalhar, você não vai saber exatamente, apesar de vários esforços de
de querer medir isso de uma forma objetiva e é difícil, porque é dinâmico o processo de qualquer jeito de aferição disso. Agora, tentando acompanhar o nosso roteiro, né, uma coisa que eu queria deixar claro também para o público, esses pontos, isso para mim na verdade isso é uma vantagem, é um diferencial, né? Porque a gente vive num mercado competitivo, né, em que cada vez mais você precisa, né, ter algum tipo de vantagem no sentido de skills, de habilidades, e a área do ambiental ela te proporciona todas essas possibilidades. Então, longe da gente tá aqui discutindo algo que olha, não vão para o ambiental porque é o inverso, isso aqui é o filé mignon do negócio, é onde está, né, o que tem de mais, digamos assim, moderno na discussão do direito, por exemplo. São as disciplinas novas que surgem por conta dessa dinâmica, entendeu? Quem quer desafio, né? Para quem quer um brilho no olho na advocacia, para quem quer um desafio. A própria questão de multidisciplinariedade te coloca numa situação de que tu vais ter contato com mais pessoas ainda. Porque tu não vai estar em contato só com aquele públicozinho fechado da advocacia. Tu vai ter contato com um empresário, tu vai ter contato com a equipe técnica multidisciplinar. Então é aquela história que a gente vem falando também em outros episódios. A advocacia nada mais é do que criar conexões, pontes, etc. Então essa área, mais do que nunca, é rica de possibilidades de criar pontes. Exato. Porque uma hora tu estás conversando com um engenheiro ambiental dentro do IBAMA, outra hora tu estás conversando com um técnico ambiental dentro da SEMAS, e assim tu vai criando pontes e conversando com o gestor da empresa que porventura presta serviço, e tu vais criando pontes e desenvolvendo skills que essas pessoas vão te passando. É um bom teste para desenvolver skills, né? Inclusive. E assim, vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui também, ainda como desafio, ou seja, de atrair profissionais para a advocacia ambiental, para o direito ambiental, para estudar o direito ambiental, é que assim, a gente trata também, assim, o valor meio ambiente, ninguém nega a importância, e ninguém é contra, assim, o advogado de madeireira, o advogado de empresa de mineração, ele é contra, não tem nada disso, muito pelo contrário, acho que esse talvez tem mais esforços de tentar conciliar aquilo, mas colocando os valores que de fato estão em jogo, e não com aquele resumo, chega até a ser um certo charlatanismo de você defender um meio ambiente de goela, de você, não é ser ativista, é diferente, mas é de você colocar de fato os valores que estão ali sendo protegidos. Então, eu estava no evento de mineração, de direito minerário, a semana passada, e foi muito engraçado. A fala inicial do presidente do Instituto de Mineração falou assim, tem muita gente que é contra mineração. Hoje em dia, um debate político mais polarizado, mais ainda. Mas tem muita gente que é contra a mineração, mas que é extremamente a favor dos produtos que a mineração traz. Assim, ninguém hoje vive sem ar-condicionado, sem um celular, televisão, mesa, microfone que a gente você quer o produto daquilo. Exato. Aquilo que você defende. E foi aquilo que me atraiu lá na faculdade, quando eu assisti a primeira aula com o nosso mestre, Jorge Alex. Vou mandar um abraço pra ele, que ele com certeza vai assistir o episódio. Um abraço. E já tá convidado, professor Jorge Alex. Quando o senhor tiver uma agenda para sentar e bater um papo com a gente. E assim, a primeira aula que eu assisti como ouvinte lá, nele, o que me atraiu mais foi assim, de fato, é uma percepção que ela é tão genial quanto banal, certo? Assim, aliás, as coisas mais geniais são mais simples. Então a gente percebe assim, é muito contraditório você defender, ser contra um determinado produto cuja atividade você é contra. Você não tem como produzir sem atividade. Então a forma é como você conciliar, já que é uma demanda universal, certo? Por certas coisas, certos produtos, mas as tecnologias ainda não se desenvolveram o suficiente para substituir determinadas coisas, determinados padrões de uso. E já muitas coisas já substituíram. Hoje as coisas são muito mais sustentáveis, admitindo esse conceito, são muito mais sustentáveis do que antes, do que a produção de antes. Ver carros aí, hoje é a forma como o mercado está empurrando isso nesse valor. Mas o que eu estou dizendo é coerência. Você tem que ter coerência com o valor, ou seja, não significa que um está de um lado, outro está do outro. Não, mas acho que o grande desafio do advogado de direito ambiental é tentar colocar com muita honestidade os valores em jogo e conciliar o que é possível conciliar, pô. Então, assim, vamos combinar que a coerência é uma dificuldade da humanidade, não é uma dificuldade do direito. Você buscar a coerência de tudo é difícil. Mas eu concordo com o João Daniel. Assim, é atrair. Acho que quanto mais gente pensando, é uma área totalmente instigante. Você defende valores
que todo mundo defende e você precisa só ter a honestidade intelectual de colocar na mesa o que pode ser colocado na mesa. Sem discutir isso, sem ter essa premissa, nem venha, né? Nem venha. Nem venha pra cá, porque assim, de ativista já tá cheio, certo? Já tá cheio. Acho que a competência nossa é saber colocar isso na mesa. E assim, eu tô falando uma coisa de quem é de fora, mas o que eu vejo, eu acho que existem muito mais dentro da área do direito ambiental esses ativistas de garganta do que o cara que vai lá mesmo e mete a mão na massa. Tem gente que, por exemplo, que nunca foi num projeto, nunca foi no mato, vamos dizer assim. O cara, não, tem que preservar o meio ambiente. Tu já foste lá no mato? Tu já viste? Tu conhece a sociedade que tu acha que a floresta é só floresta, que não tem uma comunidade tradicional, que vive daquilo, que às vezes precisa de alguma forma. O cara não entende aquilo que tu falaste no início, de garantir o direito dessas comunidades tradicionais. O cara grita, não, vamos preservar a Amazônia. Claro que é importante preservar a Amazônia e ninguém... Na sua complexidade natural. Ninguém discorda disso, mas vamos olhar os microsistemas que, do ponto de vista macro, a Amazônia precisa ser preservada. Sim. Mas vamos olhar os microsistemas e tratar as coisas na medida em que elas devem ser tratadas. E eu... olhando de fora, me parece que tem muita gente que gosta de olhar o macro, esquece o micro e fica gritando e até atacando essa população, de certa forma atacando essa população tradicional. Tem muita coisa para falar, né? Talvez a gente até estenda um pouquinho, mas desse aspecto, né? Não quero antecipar as polêmicas, mas trazendo alguns pontos, né? Fica à vontade. Quanto mais polêmica, melhor. Vamos lá. Hoje eu sou professor da Universidade Federal, como foi colocado, né? E estou direcionando minhas pesquisas para a questão das mudanças climáticas. Então, já entrando em polêmica. Debate do dia hoje. Na minha hoje. visão, o problema das mudanças climáticas ele é um problema que afeta a toda a humanidade, porque a gente vive num único planeta. E ainda que a gente, hipoteticamente, né, porque eu acho que isso não é uma realidade ainda, pense que talvez a tecnologia possa nos proporcionar eventualmente colonizar e habitar outros planetas, né? Eu estou bem aqui ficção científica agora. SpaceX. Não é para minha geração, não é para a geração do meu filho, isso não é para agora. Então, não acho inteligente a gente utilizar dos recursos do planeta e numa dinâmica de desenvolvimento que seja contraproducente, como a gente vê hoje. Então, isso é um desafio e é um estigma que eu queria tirar, talvez consiga fazê-lo na conversa de hoje. É um estigma você achar que o advogado ambiental, aquele que atua na área ambiental, ele tem que estar, por exemplo, do lado do governo ou do lado do Ministério Público. O Ministério Público tem um papel importantíssimo, porque ele busca, né, responsabilizar aquelas atividades que são contrárias ao meio ambiente, né? O advogado ambiental ele tem um papel importantíssimo nesse sistema, porque ele não atua só no aspecto contencioso. O contencioso ele é natural. Muitas das vezes há uma divergência de interpretação. Há uma divergência de interpretação. Não quer dizer que houve o dano, que houve o crime ambiental, que há o bom, que há o... Não é isso. Existe uma pauta, né, de atividades e muitas vezes as empresas precisam cumprir da maneira adequada, muitas vezes elas não atendem, né, e é necessário que você ajuste, né? Então o advogado ele entra nesse processo para ser um mediador, na verdade. Ele falando do direito, né? Todo mundo tem direito de defesa. Claro. Então falamos disso no último. O advogado o papel dele é representar o interesse do cliente e tentar construir da melhor forma possível uma ponte para poder alcançar aquilo que é de interesse de todos, né? Exato. A menos que haja uma vontade deliberada aqui, que aí eu já estou arriscando o criminal, né? Que conduta dolosa. A menos que haja uma conduta dolosa, acho pouco provável que das atividades que resultam em processos judiciais, aplicação de multas ambientais, haja uma vontade deliberada de praticar o crime, de ter uma conduta que busque aumentar, né, o lucro da empresa em detrimento do meio ambiente. Não é isso. Já superamos esse debate, já faz São questões complexas que exigem uma série de considerações. Hoje o compliance é uma outra coisa que está muito em voga. Então,
um dos principais papéis do advogado ambiental é garantir que a empresa vai conseguir produzir, ter lucro, manter suas atividades respeitando o meio ambiente. É muito nesse contexto também que a advocacia ambiental se apresenta, né? Isso, certo. E essa questão do compliance é sensacional porque é uma coisa que já se fala, o compliance ele vem do braço criminal para prevenção de crimes, crimes empresariais, tentando evitar lavagem de dinheiro, etc e tal, mas que só agora que ele vem casar com o meio ambiente. É uma coisa que, em tese, acho que desde a origem do direito ambiental da década de 70, ele já deveria meio que... Bem, se a gente precisa do meio ambiente para a gente se desenvolver, então vamos trabalhar junto esse conceito. Isso está muito, assim, na minha visão, é uma coisa recente, de coisa de no máximo 5 anos para cá, é que a gente está falando de compliance ambiental. Se muito. O compliance em geral popularizou a partir de... o compliance o compliance a gente via muito, por exemplo, sistema financeiro. Sistema financeiro, as empresas do sistema financeiro, compliance duro ali, é aquilo para evitar crime, evitar falha dentro do sistema, evitar falha de compliance. E a gente veio começar a ouvir falar mais de compliance ambiental, me parece, aqui no Brasil pelo menos, depois dos grandes desastres aí de Brumadinho, Mariana, ambiental, dos grandes desastres ambientais, foi que, tem uma disciplina aqui que é do lado, vamos trazer alguns conceitos e tentar implementar para casar, que são coisas que se conversam muito, os conceitos de compliance se conversam muito com o conceito ambiental. Essa questão dos desastres é um gancho interessante para a gente puxar uma outra discussão. O sistema da responsabilidade ambiental, né, o Yuri também conhece bem essa parte, até foi professor, eu acho que ainda é professor, né, na área. Ele está estruturado em 3 modalidades: a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade criminal. O sistema é maravilhoso. Do ponto de vista teórico, né, aquilo que está pensado é o que eu acho que tem de melhor, né? Existem divergências sobre esse afunilamento na discussão sobre as teorias que respaldam, se há a possibilidade de excludentes de ilicitude ou de conduta, no caso da culpabilidade por causa do nexo. Tem uma mistura aqui de conceitos que eu não quero entrar para também não... Acho que a nossa conversa é muito mais informal nesse contexto, não tão acadêmica, didática. De forma nenhuma. Mas o que me chama a atenção aqui, que é um ponto que dá para a gente convergir, é que quando você olha para os grandes desastres, a pergunta que a gente tem que fazer na minha opinião, em termos de responsabilidade ambiental, o direito dá conta? Ele consegue responder? Porque vamos pensar na estrutura, né? Como é que o direito está sedimentado? E aí eu vou falar um pouco de propriedade, porque vem de uma discussão mais teórica do meu mestrado, doutorado. Isso aqui dá mais 2 anos. Em linhas simples, né? A concepção de justiça que respalda a ideia da responsabilidade é uma justiça corretiva, linha aristotélica. Basicamente o que eu quero dizer para a nossa audiência: você responde por aquilo que você causou. Então é equivalente e proporcional ao teu dano. Estou falando da responsabilidade civil, principalmente, né? Então, se eu causei um dano, eu sou obrigado a repará-lo. E qual é o valor do dano que eu vou reparar? É o equivalente ao dano que eu causei. O problema dos grandes desastres é que eles fogem dessa dinâmica, porque muitas das vezes aquele que causou o dano nem tem capacidade econômica para responder por aquilo. Então eu, por exemplo, na discussão, independente de entrar em responsabilidade objetiva, subjetiva, que é uma linha teórica da nossa discussão, eu entendo que tem que haver uma outra forma de lidar com o problema. E aí, sem entrar muito no mérito, eu vou dizer o seguinte: se eu sou da agência governamental e estou estruturando um sistema de responsabilidade, eu vou pensar no seguro. Temos uma atividade aqui que está vinculada, vamos pegar a mineração, barragens. Né? Tivemos um incidente gravíssimo recente. Isso aqui é um problema. Isso aqui pode acabar com uma cidade inteira. A gente quer continuar tendo atividade, então vamos melhorar a tecnologia para evitar que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. Né? Como a gente resolve? Não existe risco zero nisso. Eu tenho que olhar para a vítima, né? Eu não posso deixar a vítima sem a reparação. Muitas vezes a vítima vem a óbito, por conta da dinâmica. Mas você tem
várias pessoas que estão nessa linha que dependiam da vítima, então ainda há uma possibilidade de indenização. Mas se você matou a empresa no sentido de que não dá para responsabilizar porque o valor da multa é impagável, a vítima vai ficar sem a reparação. Então, falando, né, isso foi um pouco das minhas pesquisas, o seguro para mim é uma boa ferramenta aqui. Por quê? Porque a gente está arrecadando de todo mundo um valor. Porque quem desenvolve atividade de risco tem que arcar com uma certa, né, com um certo proporcional custo, a esse risco. Né? E se porventura acontece uma catástrofe, você pode buscar daquele que causou o dano uma responsabilização, mas com a tranquilidade de que você tem um fundo que garante que isso aqui tá bancado de outra forma. Para não dizer que a ideia é minha, porque não é, né? O exemplo que eu trago de outra área é o DPVAT, para acidente. Sim. Todo mundo, quando paga o seu licenciamento... Não sei bem como funciona do ponto de vista burocrático. Todo mundo, quando paga, né, o seu licenciamento, está pagando uma taxazinha lá que, para os casos de acidente, o sujeito tem direito a receber o benefício. Exato. É uma saída. Agora, e aí, assim, dentro dessa área, eu tenho na ponta aqui a vítima e o meio ambiente em si. Esse seguro também viria para repor também isso além da vítima e repor o meio ambiente. Tipo, reconstruir, é óbvio que não dá para voltar ao que era antes, mas... No caso específico lá daquelas cidades que sumiram, vamos reconstruir essa cidade? Esse seguro estaria abarcado para isso? Mas aí é que tá. Porque no meu exemplo, eu fui para uma vítima, pessoa humana, né? Então, eu ainda estou naquela corrente do ambiental que está olhando o homem separado. Mas a vítima aqui é o meio ambiente, é a própria coletividade. Né? Então, tu consegues pensar nessa formatação também. E é uma coisa que, por exemplo, trabalhando com a contabilidade, como é que você vai valorar aquilo que foi danificado? Tem um caso aqui específico no estado do Pará, onde tentou-se criar uma metodologia nesse sentido. Projeto de mineração e tal, e criou-se uma metodologia. Quanto vale uma árvore de jatobá? Quanto vale uma árvore de ipê? Tipo e quanto vale essa árvore como valor próprio e quanto vale ela no conjunto da obra, do que foi. Então, assim, você tem desafios ali, dependendo do ponto de vista que você está partindo, que trazem uma demanda para o advogado muito legal, muito interessante de discutir. Porque são temas da hora, do dia, e está cada vez mais exigindo-se esse tipo de profissional e cada vez mais exigindo-se esse tipo de solução, que pode ser uma solução para aquele caso, pode ser que não pode ser aplicado para amanhã. Eu acho que também a solução é óbvio, mas assim, o diálogo, o que eu sinto falta muito é do diálogo. Acho que são duas correntes que me parece que tem uma grande dificuldade de dialogar e chegar numa solução. Aquela questão do valor, aquela questão da ideologia. Da ideologia. A gente vai trabalhar com isso. O profissional de direito ambiental vai trabalhar com esse questionamento o tempo todo. Né? E, assim, e há virtudes e não virtudes de quem se habilita e quem se consegue enxergar de um lado ou de outro. Quando você admite essa ideologização. Mas não é por aí, acho que tem que ser o máximo técnico, certo? Acho que é isso que o mercado hoje está procurando e assim, é como o João falou, não tem, as empresas não são, a não ser aquelas que dolosamente se colocam, mas em grande maioria não é isso. Existe uma atividade econômica, a empresa ela nasce para gerar lucro, uma atividade que necessariamente causa impacto e vai causar, por melhor que seja o método, mas vai causar impacto porque o produto final é vendável. E você precisa conciliar isso, no mínimo possível, no ajuste prático possível. Então, assim, o que se exige hoje no mercado do direito ambiental é essa chavezinha, né? O profissional ter essa chave de boa noção das coisas, né? de bom senso, e trabalhar com esses conceitos que em algum momento vão se conflitar. Cara, isso aqui dá... Esse assunto em si só dá... A gente misturou aqui, eu acho que é bacana, mas acho que tem uma pergunta que ficou fora, assim, considerando todos esses valores, considerando toda essa lógica, né, e enfim, essa confusão de valores que você tem que se posicionar e tem que administrar na sua atuação profissional diariamente. Como é que assim, e você tem clientes, outra coisa, você tem clientes também. A gente está falando aqui de grandes projetos, de grandes impactos e tal, mas tem ali uma cooperativa de garimpeiros que tem um projetozinho pequeno. Existem cooperativas de manejo florestal, existem uma série de demandas ali também que são pequenas, que existe um mercado muito grande. Que tem uma oportunidade de mercado. Que tem uma oportunidade.
nessa área, está se formando, está mudando de carreira, ou está entrando nessa área ambiental, está pegando os primeiros clientes, como é que ele pode se posicionar nisso? Como captar cliente? Aí vamos já pro business do negócio da advocacia. Como é que você acha que são boas estratégias de captação de cliente, de posicionamento de mercado, de estratégias de carreira para desenvolver? A gente estava falando aqui antes, em off, a gente estava falando sobre carreira, né? A academia, no teu caso, você foi para academia, tentou abrir um escritório próprio e hoje você está numa grande banca aqui do estado. Talvez a maior, eu acho, a mais relevante, ou pelo menos a mais famosa, a maior. Tem gente que vai para um caminho próprio, boutique, você tentou o projeto de boutique. A gente aqui, no nosso caso, é uma espécie de boutique de algumas áreas, mas no meu caso, a minha atuação já é mais de boutique. Como você acha que seria um posicionamento interessante de carreira, estratégia de carreira, captação de cliente para um advogado que está começando a especializar nessa área? Legal, essa é uma pergunta que dá bastante polêmica também, pauta para abordagem em diferentes formatos. Eu vou tentar passar um pouco da minha visão, baseada numa experiência pessoal, né? E talvez sugerindo aqui uma linha de possibilidades, né? O primeiro ponto é a capacitação. Não dá para você entrar na dinâmica de uma atuação profissional ambiental sem ter a capacitação, porque senão você vai ficar para trás, em todos os sentidos. Tanto do retorno do cliente, né? Você não vai atender o cliente da maneira mais satisfatória, né? Quanto também no seu posicionamento frente ao mercado, né? Hoje a gente tem cada vez mais profissionais muito especializados, né? Tem para todos os gostos, eu diria, né? Eu posso falar com propriedade porque eu fiz essa mudança naturalmente, né? Eu fiz o caminho inverso do que normalmente se vê no mercado, né? O fato de eu ter buscado capacitação profissional e qualificação técnica antes de ter experiência profissional de atuação, isso não é relevante nesse sentido. Muita gente faz isso, investe primeiro numa carreira acadêmica e depois... Tem muita gente que é levada a escolher a área de atuação depois que começa a atuar, estágio, tá? Isso é uma boa forma também de você definir uma área que você gosta de atuar e tal. Exatamente, né? Não é uma regra necessariamente. E do ponto de vista, aí falando principalmente da advocacia, né? Porque... Vou dar um passo atrás, né? Você termina o seu curso de graduação, você tem um estágio obrigatório, muitos de nós fazemos estágio, né, em órgãos públicos, em escritórios de advocacia, e aí você tem que tomar uma decisão quando você termina a sua graduação. Buscar uma nova capacitação, talvez um curso de mestrado, uma especialização, eventualmente conciliando isso já com uma atuação profissional, né? O caminho natural é você ir para a advocacia, né? Que é o livre mercado, digamos assim. E é difícil, a gente tem até na universidade uma discussão importantíssima, né? Do âmbito teórico mesmo, na discussão sobre teoria do direito até em função do sistema econômico que a gente vive, essa transição do liberalismo para o neoliberalismo, e eu tenho uma visão crítica sobre isso, inclusive, no sentido de que cada vez mais as relações, e aí aqui eu estou arriscando polêmica de novo, viu, pessoal? Cada vez mais as relações sociais, elas estão evoluindo num formato em que o sujeito ele fica desprotegido. Tá? Não tô defendendo aqui uma intervenção maior do Estado nesse sentido, o Estado protetor, mas o fenômeno inverso ele é muito mais agressivo, né? Eu estou falando aqui de direitos trabalhistas que cada vez menos são garantidos e isso às vezes faz muita diferença. Então, qual é a mensagem que eu quero dar aqui? Existe uma crítica teórica sobre essa questão do livre mercado, em certa medida. Por quê? Porque você meio que está sendo atirado aos leões. Como assim? Como assim, João? Como assim, professor? É porque eu, advogado recém-formado, não tenho a mínima condição de competir no mercado. Isso é a ilusão que se vende, né? É como eu penso, posso estar errado. Você não tem condições de competir num mercado, né, por mais que as portas estejam abertas, porque você não tem ainda a capacitação necessária, você não tem a experiência necessária. Então, eu considero isso um problema, né? Você está se formando e estamos nos formando e vamos arriscar aqui um escritório de advocacia, 3 amigos. Cara, isso é muito complicado. E o mercado dá a resposta. Qual é a chance de êxito de uma empreitada dessas?
Tô dizendo para não tentar? Não, às vezes estatística, você... né? Às vezes você tem a condição de conseguir, né? Então, eu tive a felicidade de passar pelo processo no sentido inverso. Eu tô nessa galera. Lógico, primeiro eu me capacitei e depois eu atuei até em escritório maior em algum momento, mas quando eu decidi que eu ia realmente seguir na advocacia, eu montei o meu negócio. E assim eu fiquei por um bom tempo, né? E essa minha crítica sobre essa questão do sistema me levou a uma reflexão do por que a gente faz esse caminho? E será que o outro caminho ele não é possível? Então na direção contrária da maré, eu fiz o inverso. O que eu fiz? Hoje, eu mudei a dinâmica da minha atividade e eu me associei, né, a um grande escritório com todo o prestígio que o escritório tem, né, com os profissionais que são da mais alta capacitação, e isso para mim só demonstra que se eu estou sendo aceito nesse time é porque eu tenho algum valor. Então, ao invés de ser uma visão inversa no sentido de, poxa, o João então não tem o perfil para ter o negócio próprio. Não, é o inverso, eu tô seguindo um atalho aqui, eu tô buscando chegar lá no topo da montanha pegando uma carona. Porque assim, de certa forma. Esse mercado neoliberal, liberal, ele acaba formando, vamos empreender. E aí isso leva a um raciocínio que é um raciocínio sem uma visão longa de que para eu empreender eu preciso montar o meu negócio. As pessoas às vezes não conseguem enxergar que é possível empreender dentro de uma grande corporação, que é esse movimento que tu fizeste. Tu tens uma puta capacitação técnica e que, aliado a um macrosistema que já existe dentro do escritório, tu vai criar o teu microsistema e empreender lá dentro, e trabalhar, e fazer conexões, e se inserir dentro de um mercado. Isso não significa que tu não estás empreendendo. Pelo contrário, a partir do momento que tu tomaste uma decisão de eu vou sair daqui de uma coisa que é minha e vou entrar outra, aquilo que tu estava dando exemplo em off aqui pra gente, que eu acho que é um exemplo claro que fecha esse raciocínio. Tu preferes ter um cliente que te dá 100 mil só para ti, ou tu prefere ter um grande cliente que vai te dar 1 milhão para tu ficar com metade disso? As duas premissas são válidas, mas é uma questão de opção de vida. Sim. E sempre tu estás empreendendo dentro do mercado, mercado. Eu tenho uma assim, complementando, não é uma opinião diferente, mas acho que muitas vezes assim, o advogado ele sai da faculdade sem saber advogar. Então, assim, essa é uma realidade. Fato. Então, assim, muitas vezes o caminho natural ele se dá por uma necessidade de aprendizado daquilo que é prático. Então, assim, é uma questão estatística. Tem gente tem estagiários que aproveitam o momento de estágio para você focar na vida prática. Perfeito. E o cara sai pronto. Então, assim, e existem também tipos de negócio. Então, assim, é possível você encontrar, e temos exemplos aí, e existem novos exemplos que vão surgir claramente, onde você tem demandas, produtos que você tendo as skills de comercial, de marketing, de algumas coisas que a gente já falou aqui em outros episódios, que você consegue se posicionar de uma forma onde você tenha sucesso na sua advocacia, tendo ou uma causa com muita margem ou poucas margens em escala razoável. Mas então você consegue ter essa decisão. Agora, fato é que estatisticamente a maioria dos estudantes de direito se formam, passam no OAB e não sabem advogar. Então o caminho natural de você entrar no escritório, qualquer que seja, do tamanho que seja, que eu digo, é para você buscar esse aprimoramento. E muitas vezes aí é que você escolhe sua área de atuação, a partir dessas experiências. E uma coisa que agora que eu plantei a semente da discórdia, né, e fiz uma fala um pouco mais polêmica, eu quero polemizar no outro sentido, né? É lógico que tem mercado para todo mundo. É lógico que dependendo do perfil do teu negócio, tu tens outras possibilidades. Mas o que o profissional, né, tem que entender é que ele está lidando com pessoas. Então, o que vai determinar o sucesso dele na atividade é a habilidade dele em lidar com pessoas. Você pode escalar o seu negócio se você quiser, mas você não precisa fazer isso. A gente tem formatos de negócios em que você não está litigando em massa, né? A gente tem formatos de negócio que são consultivos. Você se especializa numa área, você
o valor da sua hora já está monetizado, você tem um custo fixo com escritório, secretária e custos administrativos, e você tem lá uma margem que todo mês você vai tentar atingir, e aquilo é o teu salário, né? A grande dificuldade para o profissional liberal é essa variação da rentabilidade. Então isso no início pesa muito. Então se você não tiver condição, seja familiar, seja por outro motivo, de manter o seu negócio por este tempo de maturação, aí você tem um problema sério, que você está fadado ao insucesso, porque você precisa... Estatisticamente, a maioria dos negócios... Esse é o ponto, né? 5 anos é o prazo máximo que a pessoa consegue, vamos dizer assim, se ela não tiver sucesso, média. De qualquer empresa, isso não se... a advocacia não exclui disso. Eu não conseguiria dizer para vocês que existe uma fórmula do sucesso. Cada um tem um caminho, né? O que eu posso dizer é que eu vivi as duas experiências, teria continuado na primeira experiência, isso é perfeitamente factível, mas eu avaliei que para o meu perfil, para a minha condição, para a minha situação, essa mudança ela era é uma oportunidade que apareceu para ti também, né? E aí tu vai fazer aquela análise de, não, eu vou continuar aqui, o grande dilema grande dilema não, mas é o que a gente enxerga em muitos advogados, é a tal da vaidade. Eu vou ter ali, continuar com o meu nome na placa, ou eu posso ser grande também e não necessariamente ter o meu nome, mas eu vou estar contribuindo. A pergunta inicial, assim, muitas vezes o nível de complexidade das causas que você quer atuar exige você estar num time que você está hoje, pô. Então, assim, é uma questão do desafio que você quer, e acho que tem caminhos para o sucesso em todas elas. Vai depender de uma série de fatores, de você estar no lugar certo. Fato é, você tem que estar preparado. Quando passar a oportunidade, seja ela boa ou não, você agarra e torna, se não for. Se for, você pega, se não for, você torna ela uma oportunidade positiva. Eu acho que tem caminho. A verdade é que tudo depende do desafio que tu queres enfrentar no momento da tua vida. Que eu faço um paralelo com a minha carreira, que a minha carreira já foi o inverso da tua. Eu saí da faculdade e procurei me associar a uma pessoa grande, que ia me trazer grandes causas, que ia para eu fechar o meu conhecimento. Chegou aquele momento ali que, tipo, agora eu quero outro desafio. Aqui eu tenho grandes desafios e para sempre eu vou ter grandes desafios, mas agora eu quero criar os meus desafios. O que me deu tesão de sair da onde eu estava, que eu estava bem financeiramente, profissionalmente, tudo, foi tipo assim, cara, os desafios. E agora, qual é o meu desafio? Como é que eu faço para ter o meu primeiro cliente na área? Como é que eu faço para entender e foi assim... Essa base daqui me deu oportunidades para conseguir construir isso. E é aquilo, são desafios. Pode acontecer também com o João, assim, nesse caminho de perspectivas. Aí só o futuro vai dizer, claro, mas assim... Assim, a gente, lógico, né? A gente tá num formato aqui que a gente vamos divulgar, né? Então, a minha preocupação é não falar nada que seja, digamos assim, mal interpretado. Mas o ponto aqui é, você tem a possibilidade de fazer os dois caminhos com sucesso e tá tudo bem. Exato. Sim. Não tem problema nenhum. A verdade é que não tem resposta certa. Não tem resposta certa, entendeu? É o teu momento de vida que vai dizer o que tu isso não quer dizer que hoje, pela condição que eu estou, eu vou continuar para sempre assim. Pode ser que amanhã surja uma outra oportunidade. E na advocacia ambiental existe muito dessa dinâmica, né? Então você tem várias possibilidades. Para aqueles que não têm tanto esse perfil mais empreendedor, aí você tem o caminho do concurso público, né? O problema do concurso público é que isso exige uma dedicação específica, num contexto bem específico, e nem todo mundo tem talvez a vontade, né? A vontade no sentido de força de vontade, né? De percorrer o caminho dos estudos para se especializar, e ainda assim você não tem a garantia de que você vai atuar naquilo que você gosta, porque você, se está indo para se eu estou passando num concurso para ser procurador, né? Não necessariamente eu vou atuar numa procuradoria ambiental. Exato. É um ponto que tem que ser deixado claro. Exato. Eu quero ser juiz, não necessariamente eu vou ser juiz da vara agrária, entendeu? Né? Exato. É lógico, no meu caso, por exemplo... Sem contar que tem teto. Se eu eventualmente decidisse ser juiz, fazer concurso e passar,
É lógico que eu faria uma carta de apresentação pro presidente do tribunal para dizer, excelência... Me aproveite onde o melhor eu posso... aproveite onde o melhor posso render. Já tenho o mestrado, o doutorado, sou professor dos colegas que me antecederam, então se aparecer uma oportunidade, por favor, me conceda essa chance. Né? Agora vai depender da canetada dele. De certa forma, você não tá... você tá amarrado, não tem a liberdade de fazer a escolha dentro do lado. E outra, tem teto, depende. É aquela coisa, acho que o concurso público é vocação mesmo e não tem que se discutir empreender nessa questão do concurso público e tal, dizer o que é bom e o que não é. É vocação e acho que é legal. Mas na advocacia em si, é aquela questão, eu acho que você tá... Cada caminho é possível de você obter sucesso, depende da tua necessidade naquele momento. Tem gente que está mais disposto a querer aprender e está envolvido em causas que em determinado lugar você vai ter, depende da posição que você entra. Então, às vezes também você entra num grande escritório querendo lidar com grandes clientes, mas você entra e é absorvido por uma demanda, você entra para a área ambiental e é absorvido na demanda trabalhista. Assim, então, a gente está focando aqui nos escritórios, porque a conversa acabou caindo para esse lado, mas a gente não pode esquecer que tem uma demanda muito maior, inclusive, no setor das empresas. Exato, o ambiente corporativo interno das empresas tem uma demanda gigantesca por profissionais capacitados, qualificados para atuar nessa área, no ambiental. Né? Então, muito. Existe mercado para todo mundo. Né? Você pode ser dono do seu próprio negócio, você pode se associar para ter uma atuação conjunta no seu próprio negócio ou em conjunto com outros colegas, e você pode entrar para uma grande corporação e seguir carreira, né? Que é muito semelhante à carreira pública, porque você tem uma série de valores e de balizas que estão traçadas, né? E também muito semelhante à advocacia, porque a advocacia cada vez mais pelo menos a corporativa, está seguindo nessa linha de você agora já tem o escritório como empresa, ele adquire um novo formato. Exato. Né? De valores, pessoas, missão, toda essa conjuntura. Não, e o escritório que abre e não tem essa visão corporativa de missão, valores, é difícil porque aí tu não tens o norte, para onde tu queres apontar o teu nariz, para onde tu vai seguir. E essa é a grande falha de nós profissionais da advocacia. A gente vira e mexe, a gente entra nesse ponto aqui. A profissionalização da gestão. Não basta você saber advogar. São steps. Você tem que saber advogar, aprender a advogar, mas também você precisa saber para onde você quer levar a sua vida, o seu escritório, enfim, porque sem isso você... assim, respondendo objetivamente àquela pergunta, a questão que foi trazida, de como o advogado vai se posicionar nesse processo, depende muito da etapa que você está. Se você quiser mais experiência, assim, é claro, e a área do direito ambiental, ela não é como outras áreas que você consegue pegar cliente assim, tipo, divórcio, direito de família, que são áreas mais próprias, né? Direito do consumidor, um cliente chega com auto de infração para ti, tu me dá que eu vou apresentar a tua defesa. É uma área muito específica. Então, se você quer entrar nessa área, você precisa ou partir para o caminho da alta especialização. Perfeito. Ou você se especializa, estuda e faz um curso, uma complementação. Ou você entra num time altamente especializado para você ter aquela experiência. Uma coisa não vai excluir a outra. Pode fazer as duas coisas. Você pode fazer as coisas. Aliás, o ideal é isso. Mas assim, fato é que você precisa estar no ambiente, você precisa estar inserido no ambiente primeiro para poder depois ter clientes nessa área. Na área ambiental, ela é um pouco fechada nesse sentido, onde a própria demanda da área exige você uma certa especialização e você vai galgar aquele caminho. Esse caminho vai ser galgado, pode ser por um caminho ou por outro, mas você vai galgar esse caminho de qualquer jeito, e para estar dentro dessa área, você tem que estar ou num escritório que vai te dar essa experiência disso, numa empresa, que se você conseguir entrar numa experiência específica disso, mas basicamente você começa pela especialização, pelo estudo. Falando nessa questão da especialização aqui, eu ouvi de vocês dois também. Eu falei no início em que a área ambiental ela é segmentada. Essa especialização, eu preciso focar em uma segmentação florestal, minerária, petrolífera, elétrica, resíduos, etc. tal, ou eu consigo trabalhar em todas essas áreas tendo essa especialização, mesmo que seja na matéria de direito ambiental? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. João Daniel, responde primeiro. Depende do contexto da tua atuação.
o que o nosso ouvinte precisa entender nessa lógica da dinâmica, né? Você pode se especializar num determinado nicho de atuação, ou seja, altamente especializado, né? Eu só atuo, por exemplo, com um determinado setor, só com mineração, por exemplo. É uma forma de especialização. Mas a ideia que está por detrás, né, num âmbito mais amplo, né, ela te permite trabalhar de outras formas. Então eu vou dar 2 exemplos só para separar. Uma coisa é eu trabalhar num processo de licenciamento ambiental de projeto de mineração, atuando junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral e junto às secretarias estaduais e municipais de licenciamento, em que eu conheço passo a passo toda a estrutura. Isso é uma forma, é um segmento. De um outro lado, eu posso estar atuando na advocacia administrativa, que tanto é consultiva quanto punitiva, litigiosa, no sentido de eu tô atuando dentro do processo administrativo ambiental. Então aqui a autuação ela está fundamentada numa lei. E aí, nesse nível macro, né, a autuação, o formato é o mesmo. O auto de infração lavrado contra a mineração, ele vai seguir a mesma estrutura do procedimento administrativo do auto de infração lavrado contra um corte de uma vegetação sem autorização prévia. Você vai ter o mesmo procedimento, a lavratura do auto, o relatório circunstanciado, o momento para apresentação da defesa, a instrução probatória. Então, se você conhece o procedimento, você tem condições de atuar tanto para uma empresa do nicho A como para uma empresa do nicho B. Eu acho que... Depende muito, entendeu? Pode ser, o horizonte pode ser maior como pode ser menor. Eu acho que você pode, assim, como sugestão, uma variável de mercado, maior, eu acho. Depende do mercado. Se você está começando, se você está querendo entrar nessa área, querendo utilizar essa especialização para começar a atuar na área, eu acho que você pode começar pelo geral. Acho que por conta dessas semelhanças. E a partir da tua atuação, você começar a especializar, dependendo de um resultado de atuação também. Ou seja, então, áreas de especializações, elas também são... Tipo assim, para eu trabalhar na consultoria, eu preciso ter um determinado tipo de formação, me corrija se eu tiver. E para eu trabalhar nesse contencioso administrativo e até civil, eu preciso... ter um outro tipo de formação, ou as duas formações. Estou aqui dando uma de leigo mesmo, de quem desconhece completamente essa área. Eu acredito que as duas, porque, como o João falou, o processo administrativo que você vai dar uma opinião ou você vai atuar diretamente, ele parte pela mesma premissa. Agora, claro que cada segmento vai ter uma regulação da sua agência reguladora própria, que vão delimitar especificidades e tal, mas eu acho que no procedimento administrativo você parte do mesmo princípio, acho que é a mesma gênese de especialização. Então, o primeiro passo, acredito que seja a especialização genérica em direito ambiental. A gente volta então para a velha e divisão do direito, o direito material e o direito processual. Mais ou menos isso, talvez, ou não? Dentro do direito ambiental. Talvez. Vou tentar dar 2 exemplos, né? Arriscando aqui de novo polêmicas, né? Boa. Você tá pensando aqui num nível mais amplo. Então, eu sou advogado altamente especializado, fiz um estágio na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conheço todo o fluxo, sei como funciona, né? Então, eu passo a oferecer meus serviços no sentido de atuar, né, nos processos contenciosos. Não é o judicial, é o administrativo. Esse é um nicho. Então, estou lá, vou fazer captação de cliente, vou na associação comercial, vou nos sindicatos, vou oferecer meu serviço e, eventualmente, vou ser procurado para atuar em defesas administrativas e recursos em diversas áreas. Isso é uma coisa. Então, seria o exemplo macro. Exemplo micro. Eu tive a oportunidade, no período em que eu fiz o estágio, de trabalhar numa empresa de combustíveis. E entendi o fluxo, e conheci o fluxo, e percebi que exemplo, tá? Não vou dar nomes, mas eu trabalhei numa distribuidora, e essa distribuidora entrega o produto em algum lugar, nos postos. E eu percebi que os postos têm que ter licença, e que é um negócio complicado. E que se você não fizer bem feito, você vai cair naquele problema do outro advogado, que é o que defende a multa. Então eu posso me especializar e oferecer um serviço para garantir para os vários postos da minha cidade
que eu vou prestar uma boa assessoria para quê? Para entregar para ele o resultado. Olha, eu vou te cobrar por um preço justo, né? Vamos contratar aqui um engenheiro para poder me dar o suporte técnico, mas eu faço o teu acompanhamento do procedimento e eu, né, estando tudo correto, eu te entrego o teu produto para tu poderes funcionar, a tua atividade, né, ter a liberação para funcionar. Então eu estou me especializando, altamente me especializando, mas aqui tem um nicho, porque todo posto de combustível precisa de licença. Aí você inverteu a lógica, entendeu? Entendi. Assim, eu fiz essa pergunta justamente para instigar a abrangência da área ambiental de oportunidades, mas para isso tu precisa estar preparado, da alta especialização. É aquilo que a gente vem batendo desde o início do episódio. E aí, só para fechar e manter mais um pouquinho a polêmica, eu hoje atuo num nicho do mercado, né, num escritório grande, que é o Silveira Tias, em que a gente tem uma especialidade muito forte nos grandes projetos, de ponta a ponta, de começar e acompanhar a implantação de grandes projetos. Então aqui, quando você está pensando no posto de combustível lá no nível micro, certo, eu estou ampliando aqui para te dizer o seguinte: é do projeto de mineração ao projeto de saneamento, passando por todas as etapas, seja implantação de uma fábrica, seja implantação de uma mineradora, uma planta de mineração. Então aí é outro nível de especialização, é outro nível de capacitação. E esse nível de captação envolve, inclusive, tu entender o business do cara. Sim. Total, porque claro. Às vezes dentro de uma... E isso é importante pra gente também, pra quem tá... De repente, às vezes... determinado tipo de... Dentro da negociação interna do licenciamento ambiental, não sei se há margem para isso, de negociação, tipo assim, de repente o órgão estatal está querendo implementar um tipo de condicionante, e esse tipo de condicionante, por exemplo, pode inviabilizar o projeto. Entendeu? Muitas vezes que eu quero o cliente colocar? sabe onde ele tem que chegar, mas ele não sabe como. Entendeu? E se deixar passar, já era. Assim, a atuação... Especialmente em grandes projetos, se você deixar passar essas tartarugas no meio do caminho lá no licenciamento especialmente, se deixar passar, já era, não tem... Você compromete, de certa forma, uma boa margem. Por isso que a importância de você também não só se especializar na área ambiental, mas conhecer o business do cara, entender, dialogar, até falar a mesma língua do cara. O cara te fala uma coisa, tu não entendeu o que o cara te falou, e aí tu vai lá e... toca o pau, de repente deixa passar uma tartaruga dessa e... Tá minando o projeto do cliente. Tá minando o projeto do cliente. Exato, então, essa skill de tu também falar a língua não só a linguagem técnica, mas a linguagem do negócio em si. Seja ele mineração, seja ele setor florestal, seja ele setor petrolífero, mas cada um tem a sua linguagem e é uma skill do advogado de entender a linguagem do cara para ir buscar e atingir o objetivo do licenciamento. E no direito ambiental tem mais um fator, você tem que saber o business, tem que saber claro, a legislação e tal, o procedimento, o conhecimento do direito ambiental, o conhecimento da área específica, o business do cara, e aqui, cara, você ainda tem o conhecimento local, regional, Amazônia, o custo... Eu costumo dizer assim, o custo Amazônia é diferente do custo Brasil. Nós temos um custo aqui que não é visto. No licenciamento a gente vê muito isso. Você tem um custo local de implantação de um projeto desse tamanho que não é visto em outros locais no Brasil. Você tem dinâmicas do processo, dos impactos, das discussões, daquilo que é tratado, comunidades locais, enfim, eventualmente você vai lidar com a questão do valor de uma árvore no meio de um ecossistema, de um habitat X, de um fluxo de peixes no rio, onde, assim, são discussões que não são tratadas em outros lugares. Então, além disso tudo, o conhecimento do local que você está fazendo. Não é qualquer advogado que acompanha um projeto de licenciamento aqui na Amazônia, sem tratar de todas as complexidades que vai ser discutido no licenciamento. Sim, concordo? E uma coisa interessante que vale a pena a gente tocar, porque tem que desmistificar isso. A imagem que se tem muitas das vezes desse nível de advocacia é que o advogado está ali para blindar o cliente. E porque a gente está partindo da premissa de que tem que dar lucro. Mas é justamente o inverso, porque esse nível de capacitação possibilita que a gente alcance objetivos que são nobres, né? Buscando, na verdade,
mostrar para o cliente que determinadas demandas são necessárias e são importantes e que o retorno disso é intangível, é muito maior. Então essa coisa da responsabilidade corporativa ambiental, né, de internalizar nessa dinâmica determinadas práticas, isso não tem preço e a gente tem a possibilidade de influenciar diretamente no processo. Boa, né? Então, isso é uma coisa que me motiva nesse contexto. Né? A gente tava o meu grande brilho no olho, assim, de tratar direito ambiental, é trazer essas discussões para o nível prático e dizer o seguinte, cara, é isso. Assim, essa questão que o João está falando é mais ou menos o que a gente conversou com a Juliana e com a Fabiola de educar. Não basta, você não tá ali dentro daquele ambiente corporativo para fazer o que o mercado está te mandando fazer, mas não, porque o mercado de repente está falando uma linguagem que o cara não entende, então tu educar o cara para trazer, calma, não é o lucro pelo lucro, tem algo além do lucro por trás disso, que também é talvez mais importante do que o lucro, que é como tu falaste no início em determinado momento, a gente vive nesse único planeta aqui, meu amigo. Então, se tu vier pelo lucro, calma lá, cara, pai, vamos lá. Já superou essa discussão já há muito tempo no direito ambiental, né? O quanto isso conflita de fato ou não. É integrado e acabou, e assim, agora é saber as nuances daquilo. E o nosso ecossistema aqui, ele exige um conhecimento específico desses impactos, dessas interações, desses conflitos. É muito legal, cara. Isso aqui de fato, trabalhar nisso, na prática, você exercer isso é muito show. É por isso que a escolha não foi por outra razão, a escolha da área e a escolha de trazer o Daniel aqui também não foi por outra razão, a não ser demonstrar isso que faz parte do direito ambiental, concordo? O exercício da advocacia do direito ambiental. E só agora, não é melhor que o criminal. Pra finalizar, não, aqui tu tá em maioria. Hoje tu tá em minoria. Eu ouvi calado no último episódio. Então hoje tu vai ouvir caladinho também aí, que aqui é o direito ambiental que tá no topo. Mas pra finalizar, João, polêmica. Aqui a gente já ensaiou aqui algumas polêmicas, mas assim, a gente vê no direito ambiental, tem muitos casos de atuação de advogado, o criminal, a gente vê muito também assim, polêmicas, questões polêmicas, casos polêmicos. Eu trouxe aqui algumas, por exemplo, temos hoje uma discussão da ordem do dia, mineração, questão de garimpos ilegais, ou seja, o exercício da mineração. O pessoal da mineração não gosta de associar o garimpo ilegal com a mineração, porque não é de fato, a mineração é atividade regulada. Sim. E garimpo ilegal não é, mas trazendo aqui no contexto, assim, admitindo... Cara, isso é muito importante deixar claro, porque... o senso comum associa a mineração a um garimpo. Falar de garimpo é falar de mineração. Então acho que é importante vocês deixarem esse corte. O próprio setor já está tentando se afastar disso. Isso é um problema, tem que ser combatido, é questão de polícia e ponto. Mas assim, existe no senso comum. No senso comum essa associação. Então mineração, aí nós temos dentro do contexto de mineração, garimpo legal, que representa uma economia assim, real muito grande, muito forte. Mas que é legal, ponto. Mas é ilegal, né? É ilegal, ponto, exato. E temos mineração em terra indígena, que é uma questão que não dá para colocar no mesmo patamar de garimpo legal, porque é uma discussão que está na ordem do dia hoje, da ordem política, ou seja, o próprio setor, de novo, se posiciona a favor de terra indígena com um grau denso de regulação, de como se fazer isso, mas não é por essência contra. Mas hoje ainda é ilegal e ponto, né, no estado da arte de hoje, do legislativo. E temos também mineração em áreas de preservação, que já é um conflito mais real. Ou seja, estou graduando aqui da ilegalidade, dos graus de ilegalidade dentro da mineração de maneira grande. Mas temos as questões polêmicas. O que você acha sobre esse tema, primeiro, assim? Tá, o primeiro ponto para separar o joio do trigo, né? Toda atividade que não está regulamentada ou que existe toda uma legislação e que a atividade por si só não respeita, né, ela tem uma vantagem competitiva desleal. Então, tratando da economia. Porque se eu vou sair um pouco do garimpo só para tentar dar o exemplo do garimpo, né? Então, se eu tenho uma fazenda licenciada e eu tenho uma fazenda que não está licenciada, né, e eu estou vendendo, né, o boi, né, para o abate, tem uma vantagem competitiva aqui, porque um tem um custo muito maior para chegar no mesmo resultado, né? E a gente tem o inverso também na ponta da cadeia. O consumidor que está comprando aquela carne certificada está pagando muito mais do que
a carne que não está certificada. E muitas vezes, por uma questão econômica, a gente vai o consumidor vai lá no ilegal. Está correndo um risco seríssimo. Então, o ideal é que o mercado atue regulando e eu não quero matar o pequeno, não quero acabar com... Mas tem que ter o mínimo. Tem que garantir... Tem que ter uma régua de corte ali. Aqui então, é mercado, a partir daqui é ilegalidade. Então, em relação à questão da mineração ilegal, o ponto é esse. Né? Tem que ter regulação. Como vai ser, qual o nível de exigência. Aqui é uma preocupação ambiental muito forte. Pelo formato da atividade, pelas consequências ambientais, os impactos que isso causa. Então, eu acho que isso deveria ser questão de ordem do Estado enquanto preocupação, né, fiscalizatória, no âmbito de atuação dos mecanismos que a gente fala que são de comando e controle, né, punitivo, né? Isso também envolve uma questão política, né? Porque aí eu estou indo já para mineração em terras indígenas, em unidades de conservação. Enquanto sociedade, nós precisamos deliberar sobre quais as atividades que a gente vai permitir ou não vai permitir. Agora, isso não pode ser feito de uma maneira enviesada ou... Aí eu vou focar especificamente nas terras indígenas. Eu não vou nem entrar na legislação, tá? Eu vou entrar na questão social. Mesmo. Eu acho que as comunidades têm autonomia suficiente para deliberar sobre que modelo, né, de desenvolvimento elas querem ter. Então, se para uma determinada comunidade a mineração ela né, aceitável e está dentro das suas possibilidades, o que é papel do governo é pensar de que forma isso pode ser viabilizado. Os valores que tem que ser protegidos. Então, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, num contexto macro. É nesse sentido que eu vejo a discussão caminhando. E não dá para também tomar uma decisão dessa sem pensar na consequência. Ou seja, você tem... não adianta querer o produto sem criminalizar a atividade. Certo? Então, assim, é saber com muita consciência, tomar a decisão com muita consciência das consequências de cada escolha. E beleza, vamos discutir as possibilidades dentro do que pode. E dentro dessa régua de... ilegalidade, legalidade, e tu puxaste uma questão aí do comando e controle. Hoje eu tenho uma visão, e a visão é uma das visões que eu tenho do meu dia a dia, de que me parece que por uma questão de facilidade, as agências de controle têm a tendência de fiscalizar as empresas que estão legalizadas para ver se encontram alguma coisa e acabam deixando de ir em cima dos ilegais. Eu vou te dar um exemplo claro. É uma questão de escala, né? Exatamente. Porque um exemplo claro agora. Saiu na mídia aí, a coisa de 2 anos atrás, a Operação Androantos, que foi a maior apreensão de madeira na Amazônia, e saiu, e todas... Polêmica. Essa é uma das polêmicas, é um corte bom. E eu posso dizer que conheço um pouco a Operação Androantos, e posso dizer que aquela foto, tá, que saiu na capa dos jornais, toda aquela madeira que estava ali, estava licenciada. E aí houve uma fiscalização não pelos órgãos de proteção ambiental, foi pela Polícia Federal, e deu uma desestabilizada no setor de tal maneira que, assim, o setor ficou, aqui no estado do Pará, ficou travado por 1 ano e meio. Em vez de fiscalizar o ilegal, eles foram fiscalizar o legal. Então, a sensação que eu tenho é mais fácil fiscalizar o legal, porque eu já tenho ali as balizas de controle, eu já sei onde ele está, geograficamente falando. Fulano de lá, eu sei, porque o projeto está legal. Então, eu não preciso ficar andando pelo meio do mato para justificar uma viagem, justificar... Isso é uma visão, pode ser uma... E eu quero crer que seja uma visão errada de tudo isso. Mas, assim, para mim é isso, é mais fácil fiscalizar o legal do que fiscalizar o ilegal. Vocês têm essa percepção? Eu discordo um pouco na linha do... Eu acho que as duas atividades, em termos do Estado, né, responsabilidade, são necessárias, né? Agora, existe aqui uma dificuldade, tanto operacional, né, quanto técnica, de você dar vazão a essas dinâmicas. Então,
é necessário que exista uma articulação, né, e que exista uma prioridade, né, na pauta daquilo que está sendo pensado. Então, se o meu problema, por exemplo, é a mineração ilegal, o garimpo ilegal, eu preciso combater isso de alguma forma. Então, eu como pesquisador sugeriria o quê? Vamos inverter, né, como é que a gente coíbe a atividade? Talvez seja começando pela ponta, indo lá em loco fiscalizar, ou talvez seja cortando a possibilidade do mercado, né? Porque o mercado existe em maior e em menor escala, independente de estar legal ou ilegal. Vai ter. Tem o mercado ilegal da madeira, tem o mercado ilegal da mineração, tem o mercado ilegal do tráfico de animais silvestres. Isso tá aí, tá na ordem do dia, entendeu? Então, isso envolve, talvez fuja muito agora da minha atribuição como, né, convidado aqui para tratar, porque isso envolve uma estratégia muito maior de organização institucional. O que eu, tentando sair um pouco da abstração e indo para a prática, existem mecanismos de comando e controle, poder punitivo, o Estado vai lá e atua, e existem incentivos econômicos. Você pode tentar trabalhar com os incentivos econômicos para criar esta dinâmica. Eu vou dar um exemplo para tentar mostrar como é que a gente pode pensar nessa sistemática. O exemplo da carne, ele é recente e ele ajuda a pensar. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, porque isso gerou um grande desconforto num primeiro momento do setor produtivo. Mas o que foi feito em determinado momento? Em vez de focar na atividade ilegal em si, que seria o desmatamento... Focou na cadeia. Focou na cadeia. Então, essa carne está saindo de uma fazenda e está indo para um açougue, para um abatedouro, e depois vai para um supermercado. Então, vamos trazer os atores e vamos tentar instituir uma cadeia produtiva, né, uma certificação, um rastreamento, e a gente vai, né, separando o joio do trigo, porque como eu disse no início, isso cria uma desvantagem competitiva, né? O sujeito que está com a sua atividade regularizada e tem todo um custo de produção, ele está em desvantagem em relação àquele que não respeita nenhuma norma. No ouro é mais difícil, porque assim, nós temos um país gigante demandando, que compra de qualquer jeito, e tem o resto do mundo que na mineração, há 15 dias atrás a gente estava discutindo isso. Eu, do ponto de vista de leigo, de fora, acho um absurdo eu não ter um mínimo de controle de cadeia de custódia do minério. É mínimo, mas é muito fraco. Assim, eu, por exemplo, saber esse minério que eu estou comprando, que eu estou exportando, ele está saindo da onde? Até onde eu conheço, eu acho que não tem um controle de cadeia de custódia, como por exemplo na carne e na madeira, que eu tenho como certificar de que exatamente qual foi o boi abatido de qual fazenda, ou qual foi a árvore que foi extraída para... Eu tenho esse mínimo controle de cadeia de custódia. Na mineração, eu assim, desconheço. Tipo funciona assim, olha, pouco, mas tem. Essas 5 toneladas aqui de manganês, elas saíram de que projeto? Não, tem. Em tese tem. Só que é falho. De fato, é muito falho isso no mundo. Agora, aquela questão da cadeia no garimpo legal é porque, de fato, esse controle na ponta, na cadeia, não existe tanto, porque nós temos um país que altamente demanda. Então, assim, altamente demanda não quer saber, é lastro, né? Ouro é lastro. Então, se você, só o fato de você ter já representa esse lastro, não necessariamente ter o controle. Então, dificulta um pouco por lado da demanda. Por outro lado, nós tivemos países, aí aqueles países mais desenvolvidos. Pega o IDH e pega os países lá de cima, todos eles já estão certificando, já não compram mais, não adquirem mais ouro, sem um controle exímio da sua origem, principalmente se vier do Brasil, se vier da Amazônia em geral. É mais difícil, porque quem está consumindo não está exigindo isso ainda. E como é que você vai regulamentar o maior país do mundo a dizer que não pode, né? Então, assim, é difícil você estabelecer um controle na cadeia quando essa cadeia ela é geopolítica, não necessariamente cadeia de consumo. Mas eu concordo, acho que acho que o caminho seria por aí. E outra, passar o fio. O que é legal, o que não é legal, o que pode se tornar o que está discutido, a gente pode discutir. Eu acho que desses 3 exemplos, garimpo legal, ponto, acabou.
terra indígena e áreas de preservação, nós temos aí possibilidade de discussão que hoje ainda tem muita restrição, mas que no caso da terra indígena é ilegal, mas hoje está se discutindo cada vez mais. Essa sugestão do João de tipo assim, vamos conversar com essa para ver se às vezes a gente quer proteger o cara, aquela história de deixa eu te ajudar, mas tu não sabe nem se o cara quer ser ajudado, né? E tem um aspecto interessante, aí eu vou dar um outro exemplo caminhando talvez para um ponto que a gente tocou pouco, mas que estava na pauta da discussão. Mercado de carbono. Mercado voluntário. A legislação federal hoje tem uma limitação para o mercado de carbono na Lei de Florestas Públicas, lei federal. Então, não vou entrar na discussão ideológica do porquê que foi colocado isso na legislação, mas isso é algo que está sendo discutido justamente num contexto em que a gente está falando de pagamento por serviços ambientais, né? Numa dinâmica de que eu quero incentivar atividades que sejam sustentáveis, eu quero remunerar a floresta pelos serviços que ela oferece, e aí você está inviabilizando a possibilidade do próprio governo captar recursos, porque eu estou falando de floresta pública. Qual é o modelo que eu estou pensando aqui? Eu tenho uma área de floresta que é pública, em que eu vou fazer uma concessão. Então eu vou trazer um parceiro privado que vai entrar na área e vai explorar, vai retirar algumas espécimes, é um manejo florestal. Né? Licita, tem concorrência, tá tudo ok. Por que eu não posso pensar no mesmo modelo em relação ao carbono? Sim. Eu não vou entrar na discussão se tiver manejo não pode ter carbono, não. A lei diz lá que não pode ter projeto em terra pública, nesse contexto. Aí a gente pode ampliar, que é o que eu tenho pesquisado hoje, né, discutido. Eu posso fazer projeto de carbono em terra indígena? São áreas que têm pressão antrópica gigantesca pela borda. Então, será que se a comunidade quiser fazer, ela tem autonomia para ir lá e propor um projeto e dizer, olha, preciso de recursos e a gente vai melhorar aqui a nossa fiscalização, a própria comunidade, e a gente está vendendo para o mundo o quê? Eu estou mantendo, e a gente sabe que isso Essa é a nossa vantagem competitiva, inclusive. Eu estou mantendo uma área em pé aqui para vocês. A troco de... Né, eu quero ser pago para isso. É um auto-boicote. Eu vejo como um auto-boicote. Né? Então... Às vezes, o que está pensado e estruturado não necessariamente é o melhor caminho. E a gente precisa debater, discutir e eventualmente mudar isso se isso for eu ia fazer exatamente negativo. Essa pergunta sobre o mercado de carbono. Essa é uma puta oportunidade que a gente tem no mercado que está se aquecendo. É a nossa maior vantagem competitiva no mundo, talvez seja isso. É um início de resposta para a grande demanda de como fazer a floresta valer mais em pé do que, né, do que deitada. E assim, a gente se auto-boicota. Acho que é o resumo da caricatura é esse. Eu não conheço a legislação, sou completamente leigo, mas por que há uma vedação de se utilizar uma área que foi manejada para crédito de carbono? Existe essa vedação? No sentido de, tipo assim, é uma realidade que eu vejo no setor. O cara explorou, adquiriu a área, fez o manejo sustentável, a floresta ainda está em pé, como todo e qualquer bom manejo florestal, e eu tenho que ficar durante 30 anos sem usar a minha área e protegendo ela por uma obrigação legal, já que foi autorizada. Então, tipo assim, por que eu não posso aproveitar essa proteção para, como o Yuri falou, manter a floresta em pé, aproveitar aquele pousio ali de 30, 40, 50 anos, dependendo da legislação, e monetizando isso para que eu consiga manter pelo menos o custo de assegurar que ninguém vai entrar ali e explorar aquela área, entendeu? Essa discussão acaba sendo também uma discussão teórica, e isso não tem muito, a gente ainda não tem muito nada, o mercado de carbono ele é voluntário ainda, a gente está num processo agora de regulamentação. Recentemente saiu uma lei, né, instituindo o mercado de carbono, tratando da natureza jurídica, e tem uma série de coisas que estão em processo de implementação. Mas a ideia que está por detrás da discussão vou tentar dar um exemplo para mostrar como essa dinâmica funciona, né? Essa discussão sobre os serviços ambientais, lá atrás, ela vem num contexto em que você identificou que haviam custos que poderiam ser diminuídos se você desse uma outra perspectiva para determinadas
situações. Então eu vou dar um exemplo específico de Nova York aqui, que é um dos primeiros exemplos que fala não do mercado de carbono, mas do pagamento por serviços ambientais, onde dentro tem o carbono. Manhattan, né, a ilha, tinha um custo de tratamento, o estado de Nova York tinha um custo de tratamento muito alto para sua água. A mesma água, a água que a gente tem da Cosampo aqui, Companhia de Saneamento, lá tem um modelo semelhante de abastecimento e o custo de tratamento deles era muito elevado. Essa água ela era captada daquele famoso rio, onde tem até o filme do aviador que pousa, né, um pouso de emergência, que é o Rio Hudson. Eles fizeram um estudo para tentar baratear o custo de tratamento da água, que estava cada vez mais elevado. Água para consumo humano. E eles identificaram que o custo estava elevado em razão da alta atividade na borda do rio de agricultura. Porque a utilização de pesticidas, utilização de fertilizantes, e isso fazia com que a água tivesse outro nível de qualidade e para você desfazer aquilo você tinha que dar tratamento. Então eles fizeram um estudo econômico para identificar o potencial produtivo e chegaram numa conta de que era muito mais barato pagar para os produtores não plantarem em determinadas áreas, porque isso ia diminuir o custo do tratamento. O pagamento por serviços ambientais, a estrutura dele está nessa lógica. A lógica é essa. Então, trazendo isso para o exemplo da pergunta, né? A discussão que ainda se faz eu incentivo uma determinada atividade em troca de um benefício ambiental. E muitos pesquisadores, muitos teóricos são contrários à ideia de você potencializar esse uso nesse extremo de eu incentivo o cara a explorar uma atividade econômica que é incompatível com a questão da vegetação, ou seja, ele vai cortar as árvores para depois ele ganhar de novo porque ele vai manter as árvores. Então, talvez eu esteja sendo muito ralo no exemplo, muito direto, sim, mas é isso que está por detrás. Isso. Então você tem vários esquemas, tem várias dinâmicas. O fato de você ter uma floresta em pé fazendo manejo florestal, ou seja, tirando algumas espécimes, não inviabiliza o benefício que o carbono pode te dar. Em detrimento de eu, por exemplo, ter a possibilidade de manter, de não fazer a exploração do coisa só captando o carbono. Ou outra, eu posso cortar toda aquela vegetação e botar pasto. A legislação me permite fazer isso em um pedaço na realidade amazônica. Então é outra dinâmica, entendeu? E para cada atividade você tem uma consequência. Mas a ideia do pagamento por serviços ambientais no mercado de carbono a gente quer incentivar não só que se mantenha o que já tem, porque já está ruim a situação, mas incentivar que a gente tenha mais sequestro de carbono com outras áreas. E aí existem várias formas. Aí você consegue encontrar isso, e é isso que a legislação atual está tentando trazer, tanto na questão das frotas dos ônibus, caminhões que são movidos a combustíveis fósseis, com essa mudança da matriz, quanto na questão dos aterros sanitários, porque produzem metano e também contribuem para essa questão da mudança climática. Você tem vários nichos. Em todas as grandes empresas, indústrias, na atividade, você tem essa possibilidade. Para mim, são mecanismos de incentivo. Tem os de comando e controle, fiscalização do Estado, multa, autuação, e tem os mecanismos econômicos. Então, o mercado de carbono está estruturado muito nessa linha. Isso é bom, isso é positivo, né? Essa ideia de você poder incentivar uma empresa a fazer pesquisa e mudar a sua matriz, né, energética, eventualmente substituindo o uso de combustíveis fósseis por uma outra forma de utilização, a ideia é muito boa, no sentido de que a empresa pode ter uma vantagem competitiva. O exemplo, eu não vou entrar na polêmica, mas o exemplo do carro é isso. Então, um dia desse estava lendo uma matéria de carro movido a bateria, outro carro movido a água. Não sei exatamente como é que é a tecnologia disso, mas se existe um custo altíssimo na pesquisa, mas da feita que você consegue implementar, você está trocando isso pelo custo ambiental, né? É nessa dinâmica que o mercado está. E na questão do mercado de você poder, de países desenvolvidos poderem adquirir processos de captura de carbono em países ainda em desenvolvimento que tenham um potencial, no caso do Brasil, que é fantástico. Então, assim, talvez seja muito mais barato mesmo. Empresas que estão se adaptando lá e governos que estão se adaptando lá e tenham metas mais agressivas que a nossa, investirem na preservação e fazer com que essa nossa preservação, que ela é moral, ela tem um valor e tal,
você torne de fato uma vantagem competitiva para cá. Quando você... Isso também é um debate teórico. Como é que você vai incentivar alguém que já tem a obrigação de fazer, né? Sei lá, na origem da discussão de pagamentos de serviços ambientais, surgiu isso. Você vai investir, você vai incentivar economicamente quem já tem a obrigação de preservar. Então, é difícil. Eu acho que é um caminho esse processo aí. Esse mercado vai se amadurecendo na medida que você vai se tornando também mais atraente, o valor vai aumentando e tal, as obrigações vão sendo mais um desafio maior, né? Sejam mais agressivas, e eu acho que isso tem ainda um mundo ainda para desenvolver, para avançar. Mas, cara, eu gostei muito, assim, eu já encerrei aqui meu roteiro, já foi vencido, e acho que tem muita coisa ainda pra gente falar ainda de direito ambiental, a gente precisava de uma segunda rodada. Tenho essa impressão que a gente vai precisar de uma segunda rodada. João, cara, eu queria te agradecer a participação aqui, foi show, a gente falou de muita coisa sobre direito ambiental. Acho que quem tem a vontade de se especializar na área, quem tem curiosidade, enfim, tem 1 milhão de coisas que a gente falou aqui que podem direcionar um eventual interesse para quem vai, enfim, se especializar, vai avançar nessa área. Tem um mercado muito bacana na nossa região, especialmente, com as dinâmicas que a gente tem aqui. Eu acho que a gente deu uns insights assim, bem legais para quem vai começar. Queria te agradecer de novo a participar do nosso episódio aqui de podcast e já deixar o convite aberto aí para voltar outras vezes. Quem sabe a gente fala sobre polo aquático, fala sobre esportes aquáticos, etc. João, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E queria deixar o convite, claro, sempre ao final de cada episódio, de quem quiser se inscrever, quem quiser, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, dá sugestões aí sobre temas que a gente pode falar, de convidados que a gente pode trazer. O intuito aqui, de novo, é a gente discutir num papo de advogado para advogado, questões do direito, questões das áreas, ajudar, enfim, pessoas que estão aí, que têm dúvidas sobre a advocacia, a esclarecer alguns pontos, assim, sem, claro, a pretensão de esgotar nenhum tipo de assunto, e a gente porque pelo voltar. Tempo, né? Que não dá pra esgotar tudo. Rápido, aí tem assuntos interessantes. Se até hoje determinados pontos ainda não encontram dentro do direito ambiental, por exemplo, um conceito concreto, não vai ser o papo de 1h30 que a gente vai achar algumas soluções. Assistam aí os outros episódios, comentem o que vocês gostarem, inscrevam, compartilhem, e surgirão novos convidados tão interessantes quanto o João Daniel, que veio aqui falar sobre direito ambiental. João, obrigado de novo. Eu que agradeço, foi um prazer, fiquei muito feliz com o convite, adorei a ideia, né, do projeto de vocês, a proposta. Estou acompanhando também, acho que tem tudo para ser um sucesso, né? Já é um sucesso. E volto de novo, sim, vamos falar de polo aquático numa outra oportunidade. Né? Podemos falar de outros temas também. Foi um prazer, foi realmente um prazer. Bacana. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau. Um abraço. Tchau.